Olá, que horário diferente que eu estou aqui com vocês hoje. Pois é, ontem deu uma pane, né? No Insta, no Face e acabou atrasando muito para eu recomeçar a live, né? Eu tô com a turma do Desperte Seu Inglês em 21 noites, oitava turma online, e a gente começa toda noite às 19h15. Daí ia ficar muito em cima e eu ia acabar não podendo passar toda a informação que eu tenho para passar para vocês hoje. Então, na verdade, o que está rolando são muitas dúvidas que eu estou recebendo das pessoas sobre o curso Use Seu Cérebro, Siga Seu Coração. As pessoas estão tentando entender o que é esse curso, na verdade, Use Seu Cérebro, Siga Seu Coração. E para poder exemplificar isso, eu escolhi algo na internet que hoje em dia eles dão o nome de soft skills. E o que são esses soft skills? Skills, habilidades. Soft, macias. É que nem um computador. Tem o hardware, que é a parte da máquina, e tem o software, que são os programas. Os soft skills são os nossos programas. E o hardware é o nosso corpo, a nossa máquina. Então, se a gente entrar nos soft skills, existe uma lista imensa de soft skills. E o que quer dizer esses soft skills? São habilidades comportamentais que a gente tem. Tudo aquilo que não está no currículo. São as estratégias que nós acabamos desenvolvendo de interação com o outro. Para alguns, isso é muito natural e muito fácil. Para outros, isso precisa ser desenvolvido. E as pessoas acreditam que para desenvolver uma habilidade é necessário muito treinamento. E isso não é verdade, de acordo com o professor Lozanov. E vocês já vão entender por quê. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, essa aula de hoje, ela faz parte da série Fórmula da Aprendizagem Acelerada, que a gente já começou. E quando a gente começou a falar sobre a Fórmula da Aprendizagem Acelerada, o tema que a gente entrou foi atitude. E eu fui pesquisar quais são os principais soft skills. E coloquei aqui por primeiro atitude, que a gente já falou sobre isso. Qual a sua atitude em relação à aprendizagem de algo novo? O quanto você se permite uma flexibilização para você atingir um objetivo maior? E o quanto você abre mão dos seus sonhos por falta dessa flexibilização. Então, o professor Lozanov diz que a atitude aprender é uma questão de atitude e não aptidão. Então, tô vendo quem entrou já, Bruna querida, Lara Borto. Se vocês quiserem colocar esse aviãozinho para chamar mais pessoas, de qualquer maneira vai ficar salvo e eu também vou estar repetindo essa live amanhã. Amanhã não, domingo, às 18h18. Para quem não puder assistir na hora do almoço. Porque o pessoal tá tão acostumado, né? Com o horário das 18h18, que esse horário é uma surpresa, na verdade, né? 12h12. Então, quais são os principais soft skills hoje em dia? Atitude, autogestão, colaboração, comunicação, criatividade, empatia, flexibilidade e adaptabilidade, inteligência emocional, pensamento crítico, tomada de decisão e aprender a aprender. Olha, Bruna, que coincidência. A minha live com a doutora Bruna foi exatamente sobre isso, aprender a aprender. E a proposta do professor Lozanov é uma proposta de dessugestão.
de você encontrar os seus recursos internos para você conseguir superar as dificuldades que vão aparecendo pelo caminho. Então nós agora estamos passando por um momento já há 1 ano, né? Então veja, já deu tempo de ocorrer uma flexibilização. Onde nós tivemos que nos afastar das pessoas que a gente ama, nós tivemos que nos reinventarmos para poder superar todos esses obstáculos do afastamento, desse distanciamento social. Então, foram 15 anos para mim dentro de uma sala de aula, com poltronas confortáveis, com mimos para os meus alunos, brownies, pancakes, hugs and kisses, abraços. A gente se cumprimenta na hora de chegar com um beijo. Então, essa interação faz muito parte do Lozanov Method. E quando foi para eu ir para o online, eu fiquei muito insegura. Porque eu fiquei pensando, e daí? Como que vai ser sem tudo isso? E na verdade, a gente esquece que apenas 7% da comunicação são palavras. 38% entonação e 55% não verbal. E o que é esse não verbal? Esse não verbal é toda a intenção que eu tenho dentro de mim. Esse não verbal é todo o meu campo de conhecimento que eu trago para vocês. Então, se eu venho com uma intenção de compartilhar o meu melhor com você, o meu campo está aberto para que você acesse os recursos que você precisa receber nesse momento. Porque eu tenho infinitos recursos, assim como você. E talvez o recurso que me falte para eu melhorar um soft skill venha através de você. Então, a gente já trabalhou a atitude e eu escolhi porque são inúmeros temas. E como o nosso tempo é curtinho, e nós vamos ter várias lives toda semana, eu escolhi o tema da inteligência emocional para poder estar exemplificando. Eu até não entendi direito por que a inteligência emocional entra nessa lista de soft skills. Porque para mim a inteligência emocional é um dos principais soft skills e os outros, na verdade, meio que se derivam disso. Mas esse é o meu ponto de vista. Por quê? Porque na verdade eu já trabalho com um método que trabalha exatamente isso. Você acessar os seus recursos internos para desenvolver esses soft skills que são tão necessários nos dias de hoje. Então veja, flexibilidade e adaptabilidade. Nós estamos trabalhando isso todos os dias. Nós estamos tendo que nos adaptar a essa nova realidade, a esse ensino online, a essa troca virtual. Nós estamos tendo que aprender a lidar com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com as nossas frustrações. E isso, quando você olha, quando você pensa na questão inteligência emocional, o que é inteligência emocional? A inteligência emocional é essa capacidade de você saber lidar com as emoções. Então, é uma mistura de emoções, a insegurança, a instabilidade, a dúvida de que o meu trabalho está fazendo diferença na vida daquele aluno, a pressão dos pais, a insegurança que os pais trazem para mim. E quando você pensa nessa questão da inteligência emocional, nessa autogestão,
porque a inteligência emocional é uma autogestão dos seus sentimentos. Quando eles colocam autogestão aqui, isso é tudo muito amplo, porque autogestão pode ser do teu tempo. A Débora Dziwerba, eu não sei se eu falei o nome dela certo, depois eu até posso colocar no contato para vocês, se vocês quiserem. Ela trabalha com o curso exatamente disso, de planejamento e autogestão, para você aprender a se organizar, usar os aplicativos efetivos para que o seu dia seja mais produtivo. Então essa é uma autogestão organizacional que ela trabalha. Quando eu olho para a inteligência emocional e para o Lozanov Method, para o produto, né? Produto. Nem consigo falar. Para o meu dia a dia, a autogestão, na verdade, é você conseguir organizar os seus sentimentos. A frustração, a instabilidade, tudo isso. E ao mesmo tempo, você aprender a acolher o outro. Isso é inteligência emocional. A inteligência emocional é transformar o limão numa limonada. Falando nisso, hoje eu tô tomando limonada. Transformar o limão numa limonada, isso sim é ter a inteligência emocional. Então eu tenho um desafio aqui na minha frente. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma tristeza. E o que eu vou fazer independente disso? Que possibilidades eu tenho? Que recursos internos eu tenho para lidar com tudo isso? Então, eu preciso aprender mais sobre tecnologia, eu preciso aprender mais sobre como falar com os pais, eu preciso aprender mais, entra na parte da comunicação já isso, né? Eu preciso aprender mais a me permitir aprender com o outro. Eu preciso, a questão da colaboração, eu preciso olhar para mim e ver, puxa, quais os recursos que eu tenho para poder auxiliar a minha colega, o meu colega, que estão passando pela mesma situação. E assim a gente vai sentindo. E quando a gente começa a entrar nesse estado de autoacolhimento, de reflexão, de se permitir acessar recursos, de se permitir expressar o que a gente está sentindo, né? Para o outro. De abrir o coração mesmo. Olha, isso daqui tá difícil para mim. O que você acha? Tem como você me ajudar nisso? Se você fosse fazer isso, como você faria? Me dá uma ideia? São várias as vezes que eu me preparo para dar uma live aqui para vocês e que eu entro em contato com a Lara antes e eu falo assim, olha Lara, eu vou falar sobre isso, do ponto de vista do Lozanov Method, porque é o que eu sinto no meu coração que precisa ser dito hoje. O que você acha? Ela fala, nossa, que legal, olha, mas lembra que você também sabe falar sobre isso. Às vezes o outro enxerga o recurso que a gente precisa naquele momento. Então, esse se permitir entrar em contato com o outro e perguntar para o outro. Às vezes o outro vê qualidades em você que você nunca imaginou que você tinha. E é muito lindo você se permitir acolher isso, se autoacolher. A primeira lei do Lozanov Method é o amor. E é o amor no sentido do autoacolhimento.
do não julgamento, de você olhar para o outro e acreditar no potencial do outro, independente de qualquer coisa, qualquer limitação que apareça. Porque a gente olha, independente dessa limitação, onde mais eu posso chegar? Que estratégias eu tenho para superar essa limitação? E assim a mágica vai acontecendo. Assim o campo vai se expandindo, todo esse campo de informações. Assim eu mesma posso acessar os meus recursos. E o que acontece? A criatividade expande. Quando você se abre para a pergunta, quando você se abre para você, quando você se abre para colaborar com o outro, quando você se abre para o todo, para ser uma contribuição com o todo. E isso humildemente. Por quê? Porque o que eu tenho é pequenininho. Só que o que você tem também é. E nós dois juntos já fazemos uma diferença para alguém que está precisando exatamente disso. E essa visão sistêmica, essa consciência sistêmica, como o professor Lozanov fala, faz com que você se abra para essa colaboração, que é um soft skill. Pensamento crítico tá ali. Quando você está trabalhando essa questão da inteligência emocional, quando você está trabalhando esse autoconhecimento, esse autoacolhimento, essa autogestão, você aprende a olhar para a crítica como algo construtivo. Você aprende a olhar para o erro como algo construtivo. Porque você sabe que você também precisa de ajuda, você também está em processo de crescimento o tempo todo. Eu tenho uma aluna, Mari, que a Mari diz assim, que a gente deveria estar sempre com uma camiseta escrito em obras. Por quê? Porque são tantas as questões que vão aparecendo pelo caminho que a gente acaba perdendo foco. E é tanta formatação que a gente vai passando desde que a gente é pequeno, que a gente acaba esquecendo os recursos que a gente tem. Então, quando a gente tem uma crença muito fixa, muito verdadeira, a gente não consegue acessar os nossos recursos. E o professor Lozanov, ele acredita, eu até fiz esse slide para vocês aqui, ó, que todos nós possuímos ou potencialmente possuímos todos os recursos que necessitamos para agir eficazmente. Recursos são superpoderes. E quando nós não conseguimos ver, sentir que nós temos tudo que nós precisamos, a gente precisa do outro. Quantas vezes você já não passou por uma situação horrível? Que quando você está na situação, o que acontece? Você está tão focado no problema aqui que você não consegue enxergar o que está acontecendo em volta. E de repente, quando você vem para alguém, a pessoa faz você olhar para frente e ela começa a falar algumas coisas que faz com que você se abra. Pense bem, o movimento da frustração, o movimento da tristeza, tudo isso fecha. Então, quando a gente está trabalhando com emoções, se nós estamos fechados dentro de emoções pesadas, tristes, nós precisamos nos conectar com pessoas, com situações, com possibilidades de abertura. E o trabalho do professor Lozanov é exatamente esse, de você começar a olhar para dentro e se abrir
para o todo. E daí as pessoas estão tentando... E daí, a partir do momento que tomamos consciência disso, nossa visão de mundo muda totalmente. Passamos a entender e respeitar nós mesmos e o outro com as suas limitações. Porque a primeira lei é o amor no sentido do acolhimento, do não julgamento. E daí quando a gente volta para aquele slide ali, aqui da atitude, da autogestão, da colaboração, da comunicação, da criatividade, a gente chega na empatia. E o que é essa empatia? Eu nunca vou poder sentir 100% da dor do outro. Mas eu posso, humildemente, me colocar à disposição para aquele outro. Porque eles dizem que empatia é você sentir a dor do outro, você se colocar no lugar do outro naquela situação. Claro que se você pensa, meu Deus, se fosse comigo, eu acho que eu estaria assim, assado, assado. Mas lembre que você tem os seus filtros, você tem os seus recursos, você tem o seu ponto de vista. E às vezes você se coloca no lugar do outro e você fala assim, nossa, eu não consigo entender, por que essa pessoa não sai disso? Porque eu vejo tantos recursos nela. E daí falta você. Com essa empatia, você tem condições de tentar mostrar para a pessoa quais os recursos que ela tem para lidar com isso. Então eu vejo empatia dessa maneira. Eu não acredito que uma pessoa pode sentir 100% da minha dor, porque os meus filtros são uns, os meus registros são diferentes. Nunca uma situação vai ser igual a outra. Às vezes uma palavra faz toda a diferença. Tanto para o que eu estou sentindo, como para eu sair do que eu estou sentindo. Então, o ponto máximo da inteligência emocional é quando você consegue construir o equilíbrio entre a razão e a emoção. Porque tem pessoas que vivem só no racional, são extremamente inteligentes, só que não sabe consolar alguém, quando não sabe lidar com as dores, com os sentimentos, não sabe lidar com a ansiedade, não sabe lidar com frustração. Hoje em dia, na minha época, né? Vou dar o meu exemplo. Na minha época, nós fomos criados com amor. A minha família, né? Eu fui criada com amor e com dificuldades. Nem tudo era fácil. Eu cresci com um pai doente. O medo da perda era diário. E mesmo assim, sempre nós encontrávamos um jeito de ir superando. E isso com a colaboração dos amigos. E eu acho que se hoje eu tenho um coração aberto mesmo, e talvez eu tenha muita identificação com o Lozanov Method, esse acolhimento, é por todo o acolhimento que eu recebi durante a minha infância. Não só dos meus pais, mas de todas as pessoas maravilhosas que faziam parte da nossa vida e que hoje em dia até continuam fazendo. E daí a gente entra numa gratidão profunda. E quando a gente chega num momento como esse que a gente tá,
onde a gente tem que se afastar das pessoas, é difícil, mas daí a gente começa a lembrar que aquela pessoa, naquele momento, fez tanta diferença para mim, que ela vive dentro de mim, ela vive dentro do meu coração. E isso faz com que você tenha forças, acesse os seus recursos e vá em frente. Então, quando o professor Lozanov escolheu como lema da sugestologia, né, do trabalho dele, use seu cérebro e siga seu coração, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Porque você pode ser muito inteligente, você pode ter conhecimentos de várias áreas, mas se você não tiver humildade, amorosidade, acolhimento, isso não serve de nada. Nossa, veio aqui no meu ouvido agora o Renato Russo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem o amor eu nada seria. Falar, qualquer um fala. Se comunicar, são poucos. Porque a comunicação ela só funciona se ela gerar algum efeito na outra pessoa. Senão, entra por aqui e sai por ali. E lembre-se, nem sempre a pessoa está preparada para receber também. Então, ela precisa ter esse autoacolhimento e a gente só consegue receber do outro quando nós nos permitimos receber de nós mesmos, da nossa fonte, de tudo que é mais precioso que foi nos transmitido em termos de valores, em termos de atitudes de cooperação com o todo. E daí, quando é assim, se eu estou aberto, se eu entendo que eu posso aprender com o outro e que o outro é uma fonte riquíssima de recursos para mim, eu me permito ouvir também. Que a comunicação não é só falar, a comunicação é ouvir. E quando eu ouço, eu também consigo olhar para aquele campo imenso, lindo de informações que está ali no outro. E eu consigo também perceber as necessidades daquele outro. Nossa, bastante coisa, né? Inteligência emocional é um assunto muito grande. E é um tema novo, relativamente novo, que o professor Lozanov já sabia há anos e anos atrás. E como o professor Lozanov mesmo disse, né? Eu não criei nada, eu apenas acolhi tudo que já estava disponível no universo e organizei de uma forma amorosa. Então, quando a gente estuda as 7 leis, na verdade, a gente percebe muito. Meu tempo está acabando, né? E eu falo. E olha só essa frase, que é uma das favoritas, né? Use seu cérebro, siga seu coração. Use your brain, follow your heart. É a principal dele, né? Eu até escuto a voz dele falando quando eu vou falar essa frase. E tento passar para vocês com um pouquinho do jeitinho dele.
A educação não transforma ninguém, e sim permite que cada um desabroche toda a beleza que existe dentro de si. Eu estava conversando com a Ivani hoje, a minha professora, né, de Feldenkrais, e ela estava falando assim, que tudo que nós passamos na nossa infância, até desde o intrauterino, né, vai moldando a nossa personalidade, o nosso físico. Ela falou assim, você já imaginou que lindo se quando a gente olhasse aquela criancinha assim mirradinha, toda fechadinha, a gente acolhesse e mostrasse para ela todos os recursos que ela tem? Que diferença seria na vida desse adulto? Eu digo assim que os professores, principalmente professores, né? Agora os bebês vão para a escola com 4 meses, né? Da educação infantil até o ensino fundamental, né? Que depois que entra na adolescência já vai ficando mais difícil, né? Deveriam ser os mais bem remunerados, porque é ali que está se construindo a pessoa que vai contribuir para o todo. A pessoa que tem infinitos recursos ali dentro e que podem ser desabrochados já ali e não formatados, deixando alguns de lado, pois isso pode não ser tão importante. Cada um é o que é. E também não existe o certo nem o errado. Existem formas de olhar para a situação, né? E conforme a situação e conforme as experiências prévias que nós já vivemos, às vezes a gente não consegue acessar os recursos. E tá tudo bem, porque mesmo assim a gente faz o melhor que a gente pode, de acordo com os recursos que a gente tem naquele momento. Porque se nós tivéssemos outros melhores, nós faríamos diferente. E quem sabe, na próxima vez, eu já esteja mais preparado e eu use outros e outros recursos. Então, quando a gente trabalha essa questão da autogestão dos nossos sentimentos, do olhar para dentro, do autoacolhimento, automaticamente eu me torno uma pessoa mais flexível e adaptável. Porque se eu consigo lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, eu consigo acolher o outro. E quando a situação difícil chega, eu digo assim, é só mais um limão para minha limonada. E eu posso colocar açúcar ou não. A Sara tá aqui hoje na live e eu nunca vou esquecer uma palestra que eu assisti da Sara. E eu já falei aqui disso. Às vezes você tem um prato de macarrão com almôndegas e molho suculento. Só que você escolhe o prato que tem as pedras e você fica chupando pedra. O dia que eu assisti a palestra que a Sara falou isso, eu voltei para casa e eu fiquei pensando muito nisso. Que tudo é uma escolha, né? E quanto mais flexível você se torna, mais você se abre para as possibilidades. E uma forma simples e inteligente de se abrir para as possibilidades, né? Para o autodescobrimento, para o autoconhecimento,
é começar a fazer perguntas absurdas. O que eu não estou vendo aqui? Que recursos eu tenho para essa situação? Se essa situação não estivesse acontecendo, o que eu estaria fazendo agora? E não procurem respostas. E de repente, quando você se abre para a pergunta, a criatividade se expande. Porque você se abre para um mundo de infinitas possibilidades. Eu estou estourando meu tempo já. E eu vou estar com vocês no domingo. Eu vou estar com vocês no domingo, às 18h18, ok? E foi para quem se inscreveu no link da bio para participar dos grupos de WhatsApp, para ser avisado das aulas, né, dos 7 segredos, foi mandado um formulário, tanto no WhatsApp quanto no e-mail da pessoa. Um formulário para quê? Para eu poder conhecer você melhor, você me dizer o que você espera desse trabalho. O que você espera que eu traga de conteúdo para você aqui toda semana? Qual o teu sentimento em relação a esse trabalho? Ainda pode responder o formulário e concorrer à vaga grátis, tá? A Lara colocou ali. E para quem preencher esse formulário, nós vamos estar dando uma vaga grátis para o curso Use Seu Cérebro, Siga Seu Coração, que vai acontecer final de semana que vem, sexta-feira à noite, das 18h15 às 22h15, sábado, dia 17, das 8h15 ao meio-dia e 15 e das 13h15 às 17h15, ou 13h45 às 17h45. Esse horário de almoço a gente flexibiliza com o grupo. E no domingo no mesmo horário. São 20 horas de autodesenvolvimento, de autogestão, de acesso aos seus recursos internos, de muita reflexão. São 20 horas onde você vai estar em contato com você e com a sua criança interior. Para autoacolhimento. E a partir do momento que a gente consegue se autoacolher, nós vamos trabalhar estratégias de comunicação, de flexibilização, de empatia, de expansão de consciência, de visão sistêmica, de como orquestrar o todo e aprender a enxergar o belo que está disponível o tempo todo, através da arte, da música, do sorriso de uma criança. Eu recebi um post, eu vi no story e salvei. Um post do Léo, que ele colocou assim, era uma baleia e um peixinho. E daí a baleia pergunta assim: e se não tiver nada de maior, de grande? E o peixinho fala: olhe para o pequeno. E se tudo for pequeno? Então aproveite tudo que é pequeno o tempo todo. É mais ou menos assim. E quem sabe esses recursos, esses soft skills que a gente precisa tanto, né? Esse equilíbrio entre o racional e o coração, esteja se mostrando para nós o tempo todo.
em pequenas coisas durante o dia, durante a nossa vida. Então, que nós possamos ter a criatividade para poder olhar para tudo que está sendo oferecido. Então, gratidão para quem pôde entrar agora comigo, no 12h12, nesse horário tão inusitado, né? E no domingo, às 18h18, eu vou repetir essa live. Duvido, né? Falaram para mim que eu vou repetir, mas eu duvido. Porque o que eu falo vem com o coração. Mas é a ideia, eu vou repetir a ideia dessa live no domingo, para quem não pôde estar assistindo hoje aqui. E daí nós vamos estar dando o resultado da vaga para o curso. E as matrículas do curso estão abertas até domingo na parte da manhã. Lara, ou é amanhã na parte da manhã? Nós estamos encerrando as matrículas já. Não sei, a Lara não me colocou aqui, mas pelo que eu entendi, eu acho que é até amanhã, na parte da manhã, tá? As matrículas estão abertas, daí depois se encerram. E daí, era para encerrar hoje. Mas Lara, se a gente vai colocar ainda para concorrer à vaga e ter uma live no domingo, a gente poderia deixar essa vaga. Dá para deixar até amanhã? Tá. Então, dá para deixar até amanhã. A minha vontade é que deixasse até domingo, até o final da live, das 18h18. Então, a gente pode negociar isso daí, ok? Para quem quiser mais informações, ok, então, ótimo. Gratidão. Para quem quiser mais informações, entra no link da bio, se inscreve no grupo do WhatsApp, pode preencher o formulário para concorrer a essa vaga. E vejo vocês então às 18h18 no domingo. Um bom dia para vocês, um bom final de sexta-feira.